Peguei. Opa, aqui. Eu sempre. Ih, saco de vacilo, Boa rapaz. noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Escuta bem nós, Sim, Dona senhor. Jess, né? Isso. Desculpa que o meu TDAH pra gravar nome é complicado. Não tem problema, não é um Se nome tu muito queria, se eu comum. quiser já ligar a sua GoPro pra começar a gravar. Positivo, como já tá ligado já. Então, Dona Jess, né? Isso. Só quer tirar suas dúvidas agora, quer tirar depois? Não, depois vamos Tá. resolver primeiro. Dona Jess, a senhora é cônjuge do delegado Nando. Isso Confere? mesmo. Sim, senhor. Quanto tempo vocês estão juntos? Bastante tempo? Bastante tempo, sim, senhor. Tá. Uhum. As perguntas que a gente vai fazer aqui pra senhora é que como o delegado Nando se envolveu numa questão de um crime militar feito contra ele, ele como um delegado fez o que tinha que ser feito, mas teve algumas, como eu posso dizer, são atitudes, teve alguns procedimentos fora do padrão mesmo, tá sobre a análise das atitudes dele e está sendo denunciado por abuso de autoridade. Aí como ontem não foi anteontem, né, porque foi ontem que a gente falou com ele, eu não me recordo, acho que foi ontem. Ontem. Ele citou o nome da senhora, a gente chamou a senhora para conversar. Referente ao ex-delegado Ulisses, que tinha o desprazer de fazer um treinamento no qual o delegado geral não estava assim, não tinha ciência, e que inclusive o mesmo fez com a senhora, né? Sim, senhor. Uhum. A senhora se recorda quanto tempo faz isso? Então, foi no meu primeiro dia como na Polícia Civil, porque antigamente eu era vice-diretora do HP, e no meu primeiro dia de Polícia Civil, eu tava terminando, na verdade eu tava no vestiário, terminando de arrumar minha roupa, porque no e-mail as roupas já tava tudo trocada, né? Aí eu tava arrumando minhas roupas certinho lá no vestiário, terminando de me trocar, quando ele entrou, mascarado, acho que ele tava com algum problema na garganta, porque a voz dele também tava totalmente modificada. E ele veio apontando a arma, mandando eu me render, e já começou a falar: você que é a mulher do Nando, é você que a gente A senhora já era esposa do Nando já. Sim, senhor. Uhum. Então. E só sabe dizer quanto tempo faz isso? Ai, eu tenho que puxar aqui certinho no meu primeiro dia, viu? Mas Não precisa ser exato, só um mês, 2 meses, um dia, 2 dias. Não, isso já vai ter umas 3 semanas, para quase um mês já. Uhum. Tá, logo depois do corrido mesmo, falou pra senhora que era um treinamento ou algo do tipo? Não. Ele só falou. Eu tava indo com ele, né? Seguindo ele, rendida, com as mãos levantadas, uma pra cima. E quando a gente já tava quase chegando no. Eu tava lá em cima, né? No vestiário. Quando a gente tava chegando no estacionamento, ele trocou de roupa assim na minha frente e falou: ah, não, aqui é o Ulisses. Eu fiquei sem graça na hora, não sabia o que fazer. Quem não ficaria, né? Sim, não sabia o que fazer, que eu já tava sem graça, eu já tava com medo, me tremendo com a arma na minha cara, sendo rendida. E não, é muito complicado para mim contar isso. Aí ele falou: ó, aqui é o Ulisses, não se preocupa, não sei o quê. Só que, desculpa. Só que em momento nenhum, ele me disse que era algum treinamento, que era algum procedimento, como ele já disse aí. Inclusive, nem o delegado dele geral sabia desse suposto treinamento. Pois é. Aí, depois disso, eu falei com o Nando, falei: ó, aconteceu assim, assim, sim. Tava nervosa ainda na hora. Qual que é o procedimento que eu tenho que fazer? Eu preciso denunciar alguma coisa? Ele realmente faz isso? Então, e qual que foi a reação quando a senhora falou pro Nando? Não, ele também ficou sem entender. Ele, tipo assim, mas por que ele fez isso? Do nada, aconteceu do nada. Eu falei, do nada, eu tava no vestiário, terminando de me trocar. Ele entrou lá e fez essa graça, vamos falar assim, entre aspas. Fez isso. Do nada. E depois eu não tinha nem intimidade com ele pra isso. Não, mas isso aí nem se a senhora fosse melhor amiga dele, tá no dia de fazer isso. Isso aí Pois é. Isso que ele fez é um crime. Ele cometeu um crime. Uhum. Entendeu? Porque a partir do momento que tu aponta a arma pra alguém, tá coagindo essa pessoa. Já tá colocando essa pessoa em situação de refém. Porque tu não vai querer revidar com uma arma apontada na tua cara. Exatamente. E ninguém se aponta uma arma de brincadeira, uma arma de fogo.
Exato. Tá, e Não era fora só isso, uma arma, uma PT, era um fuzil. Agora eu não consigo te lembrar se era um fuzil da polícia, se era um fuzil de legal. Porque eu tava muito apavorada na hora, de verdade. tá. E agora outra pergunta. Fora esse evento aí, teve alguma brincadeirinha de mal? Sabe que as brincadeiras, como a senhora é uma Fox, a senhora deve receber inúmeros tipos de palavras com duplo sentido ou com brincadeirinhas de idiota. Houve alguma coisa, alguma vez, da parte do Sr. Ulisses Não, com da parte dele não. a senhora? Não, Nunca da houve. parte dele não, porque desde sempre ele soube do meu relacionamento com o Nando. Muito bom, muito bom. Uhum, uhum. Tá. Essa parte não, só foi vamos falar assim, o acontecido esse acontecido foi somente esse, não, com o Ulisses eu não tive muito contato com ele, a gente patrulhava junto, mas era sempre em barcas diferentes, então... Tá. Só para tive muito esclarecer contato todas com essas perguntas que a senhora está fazendo, a senhora tem a palavra de fé pública, a senhora nunca pode omitir nem esconder nada Sim, senhor. para a corregedoria, nem se o caso for a juízo, tá? Sim, senhor. Só para deixar claro para a senhora. Uhum. Também não vou lhe insinuar a falar o que eu quero ouvir. Eu vou lhe perguntar, a senhora vai responder se a senhora quer responder ou não, ou o que a senhora acha que tem que ser, que realmente aconteceu. Sim. No dia que o Nando foi afastado, a senhora levou ele em casa? Sim, ele pegou uma barca blindada e me solicitou. Me deixa na minha casa que eu fui afastado. E a senhora estava de serviço? Eu estava em serviço. E ele estava armado? Eu creio que sim. Eu creio que sim. A senhora viu ele com arma em mãos em Não, algum momento? em mãos não, em mãos não. Tá. E a senhora levou ele em casa e depois retornou ao seu serviço? Não, eu não cheguei a levar ele na casa dele. Quer dizer, não nessa casa, não cheguei a levar lá. Enquanto a gente estava passando mais ou menos ali na praça, o delegado Rony entrou em contato com ele e pediu para voltar, para a gente sair do ponto. Eu ainda questionei, né? Na verdade, quer dizer, eu questionei pro Nando, porque eu não estava na rádio. Questionei com o Nando, eu falei, ó, eu vou voltar para lá, porque eles iam fazer uma invasão, né? E eu sou perita. Então, após essa invasão, eu ia lá para tirar foto do baú, essas coisas. E Acabou, isso aí foi que eu depois do precisei. afastamento dele, né? Isso, só que eu não tive tempo de conversar com ele sobre o que aconteceu. Sim. Foi assim que todo mundo desceu e ele falou, ó, tô indo, não sei o quê. Aí, enquanto até o delegado, os meninos estavam se organizando para fazer a invasão, ele falou, ó, me leva lá que aconteceu isso. E eu, sem entender nada também, na verdade. Positivo. Foi conversar com ele depois, na verdade. Tá, fora isso, novamente, a senhora teve ciência se o delegado Nando entrou novamente em serviço depois do afastamento dele? Se ele entrou em serviço, eu creio que não, porque a gente não voltou na A senhora tem ciência se ele tem algum armamento ou munição guardado na residência de vocês? Ô, Nando. De uso Não, civil? porque a gente conseguiu a casa ontem. O Baiano falou que O tá Baiano liberado aí, passou a processo casa civil aí, ó. ontem pra Vira gente. promotor, cara. Entendi. Tanto que ele ainda nem colocou trava na porta, então não dá nem pra colocar nada no baú. A corregedoria não tá para julgar o Nando pessoa, assim como um cargo de alto escalão da Polícia Civil. Sim, senhor. E realmente o Ulisses cometeu um crime, vai pagar por esse crime, mas o manejo da situação não foi de acordo com o procedimento padrão. Sim, E a senhora só foi ouvido porque o mesmo solicitou via e-mail que ambas as testemunhas que tinham que ser ouvidas não foram. Então, se ele acha necessário, a gente não iria ser levado isso muito adiante, mas agora vai ser como esclarecer bem os fatos. Sim, no dia mesmo eu não fiz nada, tanto que eu já fui direto ao Nando, como eu falei, falar pra ele o que tinha sido. Que eu fiquei com medo de, vamos falar assim, entre aspas, denunciar um superior, porque ele é meu superior, na época o Ulisses era meu superior, delegado. E eu fiquei com medo de fazer alguma coisa e ou perder meu cargo, ou ser rebaixado. Não, alguma negativo. coisa acontecer, entendeu? É que assim, não sobre isso, mas acontecer algo para levar a isso. Porque além de como é que fala? Eu sou mulher. Então a gente tem medo de a gente perder nosso emprego por qualquer coisa que a gente fala ou que a gente faça. Sim. Bom, a senhora tem alguma dúvida? Porque tem alguma pergunta para fazer para ela? Tenho.
Diante do ocorrido, assim que o Ulisses cometeu esse fato com a senhora reportou ao delegado. A senhora chegou a abrir alguma ocorrência contra o Ulisses ou a senhora se ateve nessa condição do receio, né? Como a senhora E citou. exatamente, eu tive esse receio. Entendi. Uhum. E o Quando aconteceu isso aí, o delegado Nando já era delegado, né? Já era sim, já era Tá. subdelegado. Uhum. E o delegado também não chamou, a senhora não soube se houve alguma advertência ao Ulisses relacionada a isso, pela postura e pela conduta dele, porque, pelo que a gente vem apurando dos fatos, isso era uma prática que o Ulisses já vinha cometendo na delegacia, né? Então, o que aconteceu? Se aconteceu algo depois, se o Nando fez algo depois, eu não tenho ciência disso, de verdade. Entendi. A senhora sabe dizer se alguém mais que sofreu, que passou por isso, chegou a abrir alguma denúncia contra o Ulisses? Então, eu creio que não, porque da forma que terminava, vamos falar assim, terminava esse falso sequestro, ele, tô brincando, não sei o quê. Então ficava um clima chato, mas ficava meio assim, da gente passar pra frente, fazer alguma coisa, entendeu? Porque, Entendi. além de tudo, ele era delegado. Se ele fosse um agente, igual os outros, igual a gente é, eu acho que seria mais fácil, vamos falar assim, de denunciar ou de passar pra frente. Mas ele, como delegado, a gente sempre ficou assim com o pé atrás. Eu não tenho mais a acrescentar não, comando. Só assim, o senhorito, eu só tenho algo a dizer, senhora, que nenhum oficial ele tá acima da lei, tá? Assim, a senhora não pode nunca baixar sua cabeça e me perdoe a franqueza, assim, não... Esse termo que a senhora usou, não, porque eu sou mulher, não existe ponta frágil. Não na polícia, não na corporação. A senhora tem todo direito, como qualquer outro homem, como qualquer delegado, coronel. Então, não deixe ninguém colocar essa condição para a senhora, porque não existe isso, não pode existir isso, entendeu? A senhora tem que ser respeitada como qualquer outro policial, como qualquer outro oficial de alta patente, ou do Acadepol que entre. Eu acho que o respeito ele tem que ser algo mútuo, recíproco. Entendeu? Então, assim, uma vez que a senhora não se sentir confortável com a forma que alguém tratou a senhora, falou com a senhora, você tem todo o direito de denunciar, de procurar um superior, e pode ser do comando, do delegado, enfim. O direito, ele é para todos, né? Ninguém Então, tá acima da legislação. exatamente. Mas A senhora tem alguma dúvida? A parte principal realmente foi essa mesmo, do receio pelo cargo dele sobre o meu cargo. Entendo. Não, a Entendeu? gente entende perfeitamente, sabe como é que é. Não só a senhora, como outras pessoas têm esse receio também, mas só estou esclarecendo para a senhora não deixar isso acontecer e ser a voz mesmo que fala, entendeu? Não permita, para que outras pessoas também não sintam ou não passem pelo que a senhora passou, entendeu? Um detalhe muito importante. Seu marido está afastado do cargo dele, então ele se qualifica como uma pessoa civil. Ele não é uma autoridade, ele não pode nem estar residente no serviço. Então a senhora evite de andar com ele a senhora em serviço, em barco oficial, que isso aí vai ser qualificado como crime, tá? Eu até levei uma advertência sobre isso, só que eu não fui informada, ninguém me questionou nada sobre isso no momento. Eu fiquei até um pouco sem graça sobre isso mesmo, sobre essa advertência. Sinceramente, acho que foi seu delegado. Mas a senhora ficou com alguma dúvida? A senhora quer fazer alguma pergunta? Não. Tá. Lembrando só que a gente só chamou a senhora aqui devido à solicitação mesmo do seu esposo, de ouvir mais partes que nós acharemos necessário. Sim. Tá bom? Tá bom. Passaram bem, dona Jessie. Muito obrigada. Só tá dispensado. Comandos. Pede pro Romário vir aqui, por gentileza. Tá bom, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Tá, Jordan. Positivo. Agradeço, senhora. Obrigada. Bom dia. Agradeço. Bom dia. Tá todo mundo escutando a conversa. Licença, doutor, licença. Fica à vontade, Romário, Bom né? dia. Isso, mas pode chamar de Boca, fica mais fácil. Meu Boca, como é que o senhor tá? Tranquilo? Tranquilo, Seu senhores, Boca, como estão? o senhor teve uma pré-conversa naquele dia na sala do delegado. Sim, Aí, mediante solicitação do acusado, né? Que o senhor tem noção, o delegado Nando está sendo acusado de abuso de poder, de um sim. fato que ocorreu com outro delegado, e a gente está
tentando averiguar ambos os lados. Aí entrou o seu nome, que o mesmo delegado Nando falou que o senhor passou pelo mesmo tal procedimento, cujo delegado-geral não tinha ciência, de um treinamento de sequestro dentro da civil, no qual o senhor confirmou para nós. Procede isso? Sim. O senhor viu o delegado Ulisses fazendo esse procedimento com mais gente? Pô, de verdade, o corregedor, tipo, eu não acho que é um procedimento de treinamento de sequestro, sabe? O Ulisses, ele puxava a arma ali, fez comigo, tentou rendir ali a pessoa, mas logo depois ele informava que era brincadeira, sabe? Ele fez comigo, fez com o Alves, fez com a Jess, e normalmente ele fazia isso com as pessoas que tinham acabado de chegar, entendeu? Não, a gente nem tá julgando o fator. O que ele fez é um crime. Sim, sem fator nenhum. dúvida, sem dúvida, Imagina, sem ele não dúvida. teve o mínimo de amor à vida que tu imagina, sou eu. Se eu tô andando sempre armado. Se ele puxar um fuzil meu, eu arranco a cabeça dele. Sim, E sem dúvida. vai chorar sem depois no velório? Então, Sim, sem dúvida. o fator em si é saber até tal ciência que o senhor tem dos acontecimentos que ele fez com mais alguém, e depois que ele fez com o senhor, qual foi a sua reação? O senhor relatou isso a algum superior? Ou como ele era superior ao senhor, o senhor não relatou? Ele fez com o Alves, que eu me lembro, e normalmente ele faz com a galera mais nova, entendeu? Eu não relatei porque, pra mim, se tratava de uma brincadeira. Eu não levei aquilo ali a sério, entendeu? Até porque depois ele falava, pô, mano, fica tranquilo, pá. E aí, pra mim, eu relevava, entendeu? Pra mim não era uma coisa que me afetava realmente. Sim, sim. Mas no dia o senhor se sentiu ameaçado, né? Com arma na cabeça? Sim, porque eu não sabia quem era, mas depois que ele informou que era ele, eu fiquei mais tranquilo. Uma pergunta, PQD? Sim. Só para confirmar aqui nos registros, é Romário Boca, o seu Isso. RG é o primeiro, segundo, quinto, quarto, nono, confere? Isso, confere. Positivo. Romário, esse ocorrido com o senhor tem uma data, um prazo de mais ou menos quanto tempo? Que rolou comigo? Exato. Pô, dele, o corregedor faz um tempo, hein? Um mês por aí. Entendi. Faz tempo. O senhor sabe mais ou menos quantas pessoas ele praticou esse ato? Que eu lembre assim eu sei que ele faz assim com a galera mais nova, mas que ele tenha me contado e que eu lembre assim, foi o Alves. Delegado Alves. O Alves, isso. O Alves e a Jess. Mas provavelmente teve outras pessoas. No caso, o Alves e a Jess, eles são mais de patente, né? Eles são responsáveis por algum setor da polícia, correto? Isso, mas com a Jess e com o Alves, eles tinham acabado de chegar, entendeu? Eu não sei se eles já estavam no carro que eles estão agora, entendeu? Entendi. Eles tinham acabado de chegar, tinha sido muito recente. E nesse momento que ocorreu com o senhor não pensou em denunciá-lo? O senhor Não. se absteve talvez pela amizade ali? Não, porque na hora que o indivíduo que eu não sabia que ele apontou a arma pra mim, eu levantei a mão e segui normal. Entendi. E depois, quando ele falou e trocou de roupa, falou que era ele. Quando ele trocou de roupa e falou que era ele, aí eu fiquei tranquilo, entendeu? Entendeu? Mas assim, satisfeito só não ficou com a brincadeira. Pra mim é diferente, se é que galera. você pode chamar isso de brincadeira, né? Mas... De verdade, pra mim é diferente. Me tira uma dúvida, seu Mário. Como Sim. é que era o relacionamento do Ulisses e o Nando? O senhor chegou a patrulhar com ambos? Ou junto com os dois? Então, junto com os dois, não. Eu patrulhava com o Ulisses, mas também tem uma relação com o delegado Nando já de um tempo. Tanto que eu cheguei na civil primeiro que o Ulisses. O relacionamento deles era ok, mas até o dia que deu a confusão lá o problema deles na rádio, entendeu? E dali pra lá. Aí esse problema da rádio foi antes do tal sequestro, do tal treinamento? Que ele Ou fez foi depois? comigo ou com o delegado? Com o delegado mesmo. Foi antes. Esse problema que eles tiveram na rádio foi antes. Foi uma. O senhor quer saber o que rolou ou não? É a mesma gravação que tu tem, PQD? Era o senhor que estava com o Ulisses? Sim. Na viatura, sim. Então, no caso, o senhor que informa na rede que ele estava resolvendo uma QRU, é isso? Isso. Quer que eu informe a QRU ou não? O senhor está tranquilo? De fato existiu a QRU ou não? Sim, existiu a QRU de tráfico de drogas. 2 miliantes deram plano um R34 Blue Dragon para dentro da favela do Campinho. Uhum. E aí eles fomos atrás e abordamos eles dentro da favela. E aí eu fui pedir apoio na rádio. Correto. Só que ninguém respondeu. Aí o Ulisses foi, só que tinha 2 pessoas para 2. Aí eu fui para 190,
QAP Civil, aí eles copiaram, aí eu fui, comuniquei com eles de novo, pedi o QRR, aí o Nando veio na 197 e falou, mas onde vocês estão? Eu falei, não, a gente está dentro da favela aqui abordando 2 meliantes que deram fuga para dentro da favela do AQRU de tráfico de drogas. Aí ele falou, pô, mas não é para entrar na favela, sai daí agora, dá QTA daí agora. Aí o Ulisses falou, cara, não tem como a gente dar QTA, a gente viu eles vendendo droga e dando fuga para dentro da favela. Então, nesse Aí a caso, gente- só um breve, Sim. Mário. Nesse caso, Nossa, mas rolou que uma tranquilo, desobediência da parte do Ulisses com o Nando primeiro. Porque Isso. na prova enviada pelo o Ulisses, não tem essa parte. Então, isso foi antes, bem antes. Aí o Ulisses falou que não tinha como a gente dar QRU porque a gente estava abordando os caras, entendeu? Aí Uhum. passamos o residual, tudo. Os mesmos foram conduzidos, deu positivo. E aí, quando o Ulisses a gente estava indo embora ali próximo ao HP ilegal, tinha outros 2 meliantes um pouquinho mais à frente, a gente abordou, e aí o Nando já tinha chamado as 2 vezes na rádio. Eu falei, o Ulisses está abordando os caras. E as não dá pra primeiras vezes que ele responder agora. chamou foi normal. Foi normal. O Ulisses está abordando os caras, não dá pra... Só que o Ulisses não estava na rádio, quem estava na rádio era o Colorado P2. Aí eu falei, o Ulisses está abordando 2 caras, não dá para ele responder agora. Então tá, deixa Aí eu só reiterar, pra gente Sim, manter a analogia do raciocínio. sim. Antes do ocorrido, no caso do excesso, conforme denunciado pelo Ô, do garota, Ulisses, não, você respeita a ao minha irmã. Nando. Eu O tô Nando achando já que tinha você chamado quer. na rádio 2 Tá achando vezes que e você vai não tinha levantar a mão pra mim, não tinha mano? tido Você retorno, tá é isso? achando que você- Não o retorno do Ulisses, mas o meu ele tinha. Eu falei, a gente tá indo pra DPC, e aí quando o Ulisses abordou 2 caras que estavam a caminho, Você tá ali traindo próximo a sua ao mãe HP com a minha irmã, ilegal, agora você o Ulisses assumiu desceu pra seu B.O., abordar, eu fiquei você dentro do assumiu carro, seu aí ele B.O., chamou o Ulisses, tá traindo especificamente, sua ele tava mulher. chamando o Ulisses. Eu falei, não dá pro Ulisses falar agora porque ele está abordando 2 caras. E aí, beleza, aí pum, rolou, fizemos o residual ali nos outros 2 indivíduos, foram liberados, aí foi quando o Ulisses entrou no carro, ele entrou na rádio, entendeu? Aí Uhum. começou a discussão dos 2. Uhum. Mas das 2 vezes anteriores, o delegado Nando se refere ao Ulisses ou à unidade de vocês? Aquela patana? Cara, eu acho que ele se refere ao Ulisses específico, porque eu lembro de eu responder, eu não tenho certeza, eu acho que ele se refere ao Ulisses porque eu lembro de eu responder e ele não alterar o tom de voz, entendeu? Ele alterou o tom de voz quando o Ulisses entrou na rádio e aí respondeu ele, entendeu? Entendi. É, você tá E o achando Ulisses também era delegado. Ambos eram delegados. Sim, os dois. Minha irmã te deu esse chupão e o agora tu tá se fingindo. E depois disso, você viu mais alguma desavença entre eles? Mais alguma É, cara. que eu vi não. Entendeu como é que funciona essa Que eu vi O não. Alves, vê se o Alves tá em serviço, que eu vou ver ele depois. Beleza. Pode, se tiver uma pergunta, pode perguntar aí, ô. Figueiredo. Você respeita a minha irmã. Aproximadamente um mês depois desse ocorrido, Sim. o acontecido com o Alves O foi Alves após tá no QP? o teu ocorrido ou antes? Foi após, pô, o Alves chegou depois de mim, foi na civil, entendeu? Entendi. Eles tinham acabado de chegar. Normalmente ele faz isso, esse procedimento, quando as pessoas acabam de chegar, entendeu? Tanto que eu lembro que no dia que ele fez com a Jess, no outro dia, ele nem se referiu ao nome dela, se referiu à mulher do delegado, porque a gente ainda não se conhecia tanto, entendeu? Não sabia o nome dela específico. Do Alves a mesma coisa. A gente ele se referiu a mim e falou, pô, peguei um dos meninos que chegaram agora, eu fiz o coisa com ele e tal. Aí depois que a gente foi passar a ter mais convivência que eu tive essa intimidade, aí eu lembrei que o nome dele era Alves, entendeu? Tá, e após o ocorrido com a senhora Jessie, o senhor percebeu alguma mudança de comportamento do delegado Nando com o Ulisses? Não, mediante ao ocorrido com a cônjuge dele, a esposa dele? Não, normal. Realmente mudou a relação dos dois, o convívio ficou um pouquinho chato depois da questão lá da rádio, lá que eu informei para os senhores anteriormente, entendeu? Entendi. Mas houve picuinha do ambos os lados ou só um lado picando o outro? Não, negativo. Não, tipo, era um clima que... É um clima ruim. Desagradável. É, desagradável, exatamente. Não é que um fala mal do outro fala mal, mas tu vê que não tá um clima maneiro, entendeu? Aí um vai pra PTR de um lado, o outro às vezes chama pra reunir, aí vem um, pô, não gosta de andar junto o tempo todo, também tem que fazer minhas coisas. E aí fica nessa, entendeu? Ou às vezes também chama na rádio e a gente tá prestando a TR1, o apoio não dá pra sair na hora, e aí fica com aquele clima e acha que não tá ajudando porque não quer, mas é realmente porque não tem como, às vezes tem situações que a gente não pode virar as costas, entendeu? Entendi. Tá, mas o senhor confirma em mim que depois que ele chamou a primeira vez, você foi pra outra QRU. Então teve tempo de ele ir até o delegado. Desculpa, eu não entendi, Por repete a pergunta. exemplo, ele chamou na rádio a primeira vez, você estava numa QRU lá na comunidade, né? Sim, Depois foram para outra QRU e ele chamou de novo. Não, era caminho. A gente saiu do campinho,
os dois indivíduos deu positivo, a gente botou no carro, a gente estava indo no caminho, e aí, ali em frente ao HP Legal, tinha 2 indivíduos. Aí o Ulisses falou, cara, eu acho que eu vi esses 2 indivíduos participando de uma QRU também. Aí eu falei, cara, tem certeza? Ele tem certeza, desce, passa residual. Aí a gente desceu, ele desceu, pô, filho, trocou uma ideia, pô, só passar o residual em vocês. Não, cara, eu tô limpo, vim de tal lugar e tal. Aí ele foi, nesse meio tempo, o Nando tava falando na rádio comigo, porque o Ulisses não estava na rádio, ele estava abordando os outros 2 miliantes. Ele passou o residual, e aí depois, quando os meninos foram liberados, os outros dois estavam no carro, esses meninos foram liberados. Quando o Ulisses entrou no carro, o Ulisses entrou na rádio. E aí ele respondeu o Nando chamou ele respondeu, entendeu? Ô, Sim. Romário, eu vou fazer uma pergunta agora particular para você. Sim, a sim, sua sim. pessoa. É de Sim. costume seu fazer patrulhamento ou de qualquer outro colega que você tem ali a convivência no dia a dia e não está na rádio? Cara, vou ser bem sincero com o senhor. Eu, particularmente, Romário, às vezes quando tá muito poluída assim a rádio, eu subo uma rádio. Ou quando eu vou falar com alguém, por exemplo, eu vou abordar 3 pessoas, eu subo uma rádio para ficar com a comunicação limpa e depois logo volto para a rádio, entendeu? Eu faço isso, eu. Mas aí, Mas- no dia do ocorrido, o senhor tem lembrança de quanto tempo mais ou menos o seu Ulisses estava fora da rádio? Porque na hora que o delegado chama, o senhor Sim. responde, né? Sim, eu tava na rádio, sim. Então, Cara, eu não lembro especificamente, mas eu sei que ele não tava na rádio porque justamente ele não respondeu, entendeu? E aí eu tava na rádio, eu passava pra ele um informe. Falei, delegado tá te chamando. Ele, não, vou abordar esses caras aqui. Ele abordou, tanto que quando ele voltou pro carro, a primeira coisa que ele fez foi entrar na rádio e aí os dois discutiram lá. entendi. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Relacionado à questão da abordagem dentro da comunidade, né? O Sim. delegado Nando pediu para dar QTA e tal, vocês informaram que não tinha como dar QTA porque já tinham adentrado a mesma lá, correto? Isso, E então. essa modulação do delegado em rede, solicitando o retorno dos senhores, era para preparar para a incursão naquela comunidade ou era outra manobra? Não, era pra sair. Ele só pediu pra sair daí agora. Foi isso que ele falou, pra sair daquela comunidade. Foi uma QRU que o Ulisses viu em flagrante, os caras vendendo indo pra comunidade, a gente abordou e não tinha como sair, pô. Então, A gente mas vira, assim, tipo, a gente eu apenas- claro. nada contra o senhor, tá? Não tem nada Sim, relacionado ao senhor aqui, sim. só pra gente manter a linha de raciocínio. Nesse caso que o delegado não deu uma ordem para vocês saírem da comunidade, Sim. uma vez que não pode se adentrar a comunidade sem a devida autorização legal, sem um mandado, etc. Quem Sim. fez a recusa? Foi o senhor ou o Ulisses? Eu não fiz uma Não, o Ulisses falou pra gente permanecer, porque a gente tinha o visual dos mesmos. Entendi. Ele ficou até com receio da gente prevaricar, porque a gente viu os caras vendendo droga e viu eles entrando pra Mas ele comunidade. quebrou entendeu? uma ordem direta de um superior a ele e realmente o Nando estava certo, porque não tinha. Ele nem poderia entrar sozinho em dois numa comunidade. Sim. E Ele o botou senhor- a vida do senhor em risco de uma maneira Exatamente. gigantesca. Quando a gente tava. E o delegado passou informe pra gente sair, quando a gente tava lá dentro. Ele falou: sai daí. E Aí a gente fez o residual, deu positivo, a gente foi sair. E esse ocorrido, ele foi antes ou depois desse tal procedimento que o Ulisses costumava fazer? Pô, cara, acho que foi depois, acho que foi bem depois. Foi bem depois. Eles discutiram Então, tem no pouco caso, tempo. já pô, tinha tem 2 semanas. ocorrido o procedimento Comigo já, Não, comigo já. com você não. Nesse caso, com o delegado Nando. Foi antes ou depois do procedimento com o delegado Ah, Nando? e essa situação na comunidade foi antes do procedimento que ele fez com o delegado Nando. Foi bem antes, pô. Primeiro ocorreu a questão da desavença relacionada à ordem lá da comunidade. Em Isso. seguida, houve esse procedimento aí com o delegado, correto? Isso. Comunidade, depois eles tiveram a discussão na rádio, aí depois que eles vieram a ter esse desentendimento aí deles dois aí na DPI. Entendi. Entendeu? Perfeito. Sem Foi mais. essa ordem. Então, só para o senhor ter ciência, o senhor tem um juramento à bandeira, o senhor sabe que o senhor não pode mentir perante o relatório tanto da corregedoria quanto o juízo. Tudo que o senhor falou, o senhor assina embaixo, o senhor confirma que é verdade. Sim, é verdade. Tá. O senhor só foi intimado novamente porque o mesmo o Nando solicitou que o senhor fosse formalizado no inquérito e ouvido. Como ele não aceitou aquela conversa que a gente tivemos, então o senhor foi chamado e a esposa dele também. Fechou, seu Buco? Fechou. Não, sem Quer problema fazer nenhum. alguma Tranquilo. pergunta? Pode fazer, fica à vontade. Não, sem problema nenhum. Tranquilo. O senhor está liberado. TKS, Obrigado, tá? Romário. TKS. Obrigado, Bom trabalho tá? pros senhores. Tamo junto.